bom motorista tem sempre que estar antenado em todos os aspectos. Se a gente aqui gosta de trazer novidades sobre o mercado automotivo, também é nosso dever orientar e alertar os nossos espectadores para as novas leis de trânsito e que certamente vão trazer mais segurança e conforto. Entraram em vigor em janeiro de 2023 algumas regras novas no Código de Trânsito Brasileiro, que variam em temas desde a simples utilização do farol baixo em rodovias ou permissões de insulfilmes, até a própria validade da Carteira Nacional de Habilitação. Você sabe quais foram essas alterações? Vamos a algumas delas. Motivo de polêmica quando estabelecido o uso do farol baixo durante o dia nas estradas não é mais obrigatório, a não ser que seja em uma rodovia com pista simples. No caso dos veículos com DRL, ou seja, aparato de luz diurna, não é necessário ligar o farol baixo durante o dia. Uma novidade vem junto de uma placa que sinaliza livre à direita. Em locais com essa indicação, há permissão para que a conversão à direita seja feita inclusive quando o semáforo estiver vermelho, semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Se não tiver placa, a manobra continua proibida. Os famosos insulfilmes também passaram por atualização do CONTRAN. O percentual mínimo de luz exigido para atravessar a película agora é de 70%, independente da cor ou do material. Antes era de 75%, exceção apenas para o para-brisas, que continua com o mínimo permitido de 28%. Passados 2 anos do congelamento dos prazos de renovação da CNH, medida aplicada logo no início da quarentena em decorrência da pandemia da Covid-19, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação volta a ser obrigatória em até 30 dias após o vencimento. E outra medida referente à CNH, e talvez mais conhecida dentre as que entraram em vigor a partir desse ano, diz respeito ao tempo de validade da carteira, com base na idade do condutor. Agora, condutores de até 49 anos têm o documento válido por 10 anos. Já quem está na faixa dos 50 a 69 precisa renovar a CNH em apenas 5 anos. Acima de 70, a renovação é exigida a cada 3 anos. Por fim, no caso de multas aplicadas a veículos que estão em nome de uma pessoa jurídica, os responsáveis deverão indicar o motorista que cometeu determinada infração. Caso isso não seja feito, o valor da multa será dobrado. Um patrocínio C6 Bank. Estamos aqui com a Cíntia Falcão, advogada da ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, para falar de um assunto importante que a gente deve ficar de olho, e a Cíntia vai tirar algumas dúvidas nossas. Para começar, Cíntia, o mercado de veículos está enfrentando aí uma verdadeira onda de supostos escritórios de advocacia que buscam clientes com veículos financiados, alegando que eles podem parar de pagar os chamados juros abusivos, né, do contrato e, em alguns casos, até fazer a quitação do financiamento do veículo. Como que isso funciona? Legal, André. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Acho que é super importante essa troca de informações aqui entre a ACREF, né, que é a Associação das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, e a FENALT, grande parceira nossa. E a sua pergunta é muito boa. Eu acho assim que antes de qualquer coisa, é super importante a gente falar aqui que não é todo advogado que tem esse tipo de prática, né? Esse tipo de prática é exceção, não é a regra, mas infelizmente isso tem acontecido, a gente tem notado um aumento grande desse fenômeno hoje que a gente chama de advocacia predatória, tá? É um fenômeno que é de muito difícil detecção e mais difícil ainda o combate a ela, mas como que ela funciona, né? Ela começa com a captação indevida de clientes. Então, assim, normalmente idosos, pessoas com pouca instrução, que são as pessoas que a gente chama hoje de vulneráveis, né? O que, inclusive, é proibido pelo Estatuto da Advocacia, e ela continua depois com o ajuizamento das ações em massa, normalmente com petições padronizadas, super genéricas, superficiais, e essas pessoas, elas são seduzidas por esses supostos advogados ou esses advogados aí, predatórios por benefícios, né, por supostos benefícios. Acabam assinando procuração sem conhecimento do que aquela procuração pode acarretar. Muitas vezes eles não têm conhecimento nem de que foram ajuizadas ações no seu nome, né? E o objetivo disso, normalmente, é a suspensão dos pagamentos da parcela do financiamento, né, com a promessa aí de redução dos juros, e o recebimento de importâncias que são indevidas.
e que muitas vezes o advogado acaba recebendo e não repassando ao final aí para o legítimo titular desse direito, né, caso ele aconteça. E uma das coisas que a gente vê bastante também são fraudes, procurações falsificadas, falsificação de documentos, omissão de informações nessas petições que são ajuizadas, que acabam dificultando a defesa das instituições financeiras para poder potencializar os honorários advocatícios e a indenização no final da ação. Tá, e vamos dar um exemplo aqui, né? Uma vez acertado ali o contrato do cliente com uma financeira na compra de um veículo, existe alguma alternativa legal, alguma possibilidade dele fazer para baixar os juros contratados na hora da assinatura? Tem. Eu acho que assim, o que é importante a gente falar aqui também é que, desde que alguma das condições que não foram acordadas, não estão sendo cumpridas, né, que foram ali acordadas com a financeira no começo do contrato de financiamento, ou se posteriormente o cliente detecte alguma abusividade no contrato. O direito dele a ajuizar uma ação é um direito constitucional, né? Mas o que é importante as pessoas saberem é que o judiciário ele não pode ser meio de uma aventura jurídica, né? Tem dois pontos super importantes que a gente precisa falar aqui, né? Primeiro, os bancos eles não estão sujeitos à lei da usura, que é aquela lei que limita a cobrança de juros aos juros legais, né? E o que são os juros legais? São aqueles juros que são definidos pelo Conselho de Política Monetária, que hoje é 13,75%. Então, não existe essa limitação de juros. O banco determina qual é o juros que ele vai cobrar para aquela operação, a depender de diversos fatores que são analisados. Segundo, o Superior Tribunal de Justiça ele já fixou uma tese que juros abusivos, que é quando se pode ali entrar com uma ação revisional, né, que é o grande caso aqui desses advogados predatórios, ele só pode ser considerado um juros abusivos quando ele é cobrado acima da média publicada pelo Banco Central. E ainda tem uma ressalva que cada caso deve ser analisado individualmente. Então, não tem como generalizar e dizer assim, olha, todos os contratos do banco X, todos os contratos do banco Y, existe um juros abusivo. Não. Cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado de forma individualizada. E o que um cliente que financiou um veículo e supostamente recebeu uma promessa desses escritórios pode sofrer quando ele se deixa levar por isso? Boa pergunta. Bom, primeiro, acho que o que vale a pena a gente chamar aqui a atenção dos clientes não confie em advogados que oferecem milagres, porque milagres não existem, né? Então, assim, um bom advogado, ele sempre vai analisar o seu caso, vai buscar a melhor forma de solucionar aquele problema, que nem sempre é o judiciário, tá? Existem, assim, diversos canais hoje que o cliente pode buscar para solucionar o contrato. Então, tem SAC, tem ouvidoria, tem PROCON, tem o consumidor.gov, todos gratuitos, que, inclusive, ele pode buscar diretamente, né, o diálogo com a instituição financeira, porque medidas judiciais só geram despesa, tanto para o cliente, que precisa pagar custas, honorários, e se for uma ação aventureira ainda, que ao final o judiciário já tem um posicionamento sobre aquela tese, ele pode, inclusive, ser condenado a uma litigância de má-fé, né, com uma multa por fazer essa litigância sem ter direito a fazer essa litigância. Além de poder perder o veículo, porque as parcelas continuam em aberto, né? Então, o banco vai cobrar aquela dívida. Então, esses são isso é o que pode acontecer com o cliente, caso ele embarque aí numa medida judicial, sem antes buscar realmente a solução do conflito, porque eu acho que aqui a grande questão vamos buscar a solução dos conflitos, que tem diversos meios que isso pode ser feito. Isso é o que normalmente acontece quando o cliente percebe que caiu nesse golpe? O que ele costuma buscar? O que acaba acontecendo normalmente? Então, o grande problema hoje, André, é que o cliente, quando ele percebe, costuma ser tarde demais, né? Ele percebe quando ele recebe o mandado de busca e apreensão do veículo dele em casa, quando ele recebe uma cobrança, uma negativação
com a multa e com os juros, quando o seu nome continua negativado nos órgãos de proteção ao consumidor, ou quando vem a própria multa lá no processo, né, que ele precisa pagar, isso tudo já se torna irreversível para ele. Então, mas assim, caso isso aconteça, o cliente tem já, né, aquele primeiro impulso de procurar a instituição financeira, muito embora todo o dano já tenha sido feito, mas ele pode também, detectando efetivamente que o advogado agiu de má fé, que o advogado, né, fraudou ali a procuração, não entregou o dinheiro ou não cumpriu com algo que tenha sido contratado, ele pode denunciar o advogado na comissão de ética da OAB, e tentar, de alguma forma, renegociar, né, essa dívida, ou tentar renegociar esse contrato diretamente com a instituição financeira. Era isso que eu ia te perguntar agora, por fim. Quais as recomendações que você daria para alguém que financiou o veículo e recebeu uma proposta desse tipo? Legal. Eu acho assim, a minha recomendação sempre desconfie antes de aceitar qualquer proposta de ingresso de ação de um advogado desconhecido, ou de um advogado que promete milagres, né? Aquilo que a gente falou antes. Antes, entre em contato diretamente com a instituição financeira, exponha seu desejo de renegociar o contrato. Hoje, o mercado financeiro tem diversas políticas de renegociação, isso é algo que tem sido ampliado grandemente, aí, considerando todos os percalços que a pandemia trouxe, e das necessidades realmente aí do consumidor, não só do mercado financeiro, mas de todos os setores. Hoje existem políticas de renegociação, então procure a sua instituição financeira. Sua instituição financeira não conseguiu fazer a renegociação da forma como você vai conseguir pagar essa dívida, procure uma outra instituição financeira que esteja oferecendo juros melhores e peça a portabilidade da sua dívida. Isso hoje é possível, você portar a dívida para outra instituição sem qualquer custo. Então, essa é uma alternativa muito boa. Mas você fez tudo isso e falou assim, bom, não consegui, eu realmente detectei aqui que tem uns juros abusivos, pesquise o advogado, pesquise se o advogado realmente está ativo na OAB, se ele não tem nenhum processo disciplinar contra ele, isso você consegue ver no próprio site da Ordem dos Advogados do Brasil, e, sobretudo, analise os prós e os contras de ajuizar essa ação. Tem recentemente, no final do ano passado, uma instituição financeira lá no Mato Grosso do Sul conseguiu identificar que numa cidadezinha do interior, um advogado tinha quase 50 mil ações ajuizadas contra bancos. Um advogado só. Essa instituição juntou as ações contra ela, levou para o juiz da comarca, o juiz verificando que realmente era um absurdo aquilo, porque essas quase 50 mil ações equivaliam a 33% das ações ajuizadas em todo o estado do Mato Grosso do Sul. O juiz mandou oficiar o GAECO, né, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, para investigar esse advogado e para punir o advogado. Então, assim, é muito importante você pesquisar sobre o advogado que você está contratando. E também é importante falar que o próprio Conselho Nacional de Justiça já identificou a existência desses advogados predadores e já criou 2 frentes para poder tentar, de alguma forma, mitigar e combater essa advocacia predatória. Primeiro, ele criou o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, que tem aí a finalidade de fazer o monitoramento dessas demandas repetitivas, fazer prevenção, fazer tratamento de conflitos, e também criou um grupo de trabalho multidisciplinar com diversos atores aí dos setores, tanto do mercado financeiro quanto de proteção ao consumidor, para poder avaliar, identificar e propor melhorias que possam servir aí para toda a sociedade, para que isso não aconteça mais. Legal. Muito obrigado. Recebemos hoje aqui na Final do TV a Cíntia Falcão, advogada da CREF, uma entrevista muito esclarecedora. Obrigado, Cíntia. Obrigada, André, foi um prazer. Um patrocínio Banco BV. E aí, tudo bem com você? Sexta-feira, feriadão, tá curtindo. Um merecido descanso para todos, né? Exatamente. Mas a gente não para não aqui na Final. Estou aqui para divulgar, acabou de chegar, o relatório sobre a segunda semana do mês de abril e as vendas que aconteceram nessa semana.
foram um sucesso. 16,22% a mais do que na semana anterior, um total de 59.512 veículos transferidos diariamente nessa semana. O mercado está aquecido, a gente vai continuar acompanhando os resultados. Semana que vem não é feriado, mas a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Te vejo no próximo programa, sexta-feira. Um abraço. Um patrocínio Santander. Você já imaginou encontrar uma motocicleta praticamente 0 km há 40 anos de sua fabricação? Essa história é impressionante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela começa há pouco mais de um mês na cidade de Belo Horizonte, onde Reginaldo Ricardo, também conhecido como Reginaldo de Campinas, comerciante de veículos antigos especializado em garimpar exemplares originais e com pouca rodagem, encontrou uma RX 125, guardada em um quarto de uma casa na capital mineira. Tudo isso foi registrado e divulgado no canal do YouTube de Reginaldo. A moto estava coberta por um lençol, de modo que a protegesse de certas intempéries do tempo e do clima. O caçador de raridades também fez questão de preparar um conteúdo especial com o exemplar já limpo, com o motor em pleno funcionamento, deixando claro que ela está inclusive pronta para a venda. E quanto será que vale um modelo como esse? Bom, o próprio Reginaldo Campineiro faz questão de frisar que essa RX 125 tem potencial de venda entre 20 e 25 mil reais. Isso levando em consideração em se tratar agora de um item de coleção, justamente em decorrência da sua originalidade e baixa quilometragem. A título de curiosidade, uma moto semelhante do mercado de hoje em dia custa quanto? Bom, a Yamaha Factor 125, 0 km, tem um preço sugerido hoje de R$ 13.990, praticamente a metade do que Reginaldo acredita ser possível lucrar com o exemplar encontrado em BH. Um patrocínio Itaú. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um programa da Fenalto TV. Espero muito que você tenha gostado dos assuntos que viu aqui hoje. Curta no joinha aqui embaixo, comente o que achou do vídeo e se inscreva no nosso canal. Até o próximo programa, tchau, tchau!